irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, depois de percorrermos o tempo de Natal, que se concluiu com a festa do batismo do Senhor, já segunda-feira nós estávamos no tempo comum e hoje é a liturgia do domingo, que é o primeiro domingo propriamente do tempo comum. Depois do domingo que foi o batismo do Senhor, nós começamos um percurso que, sobretudo neste ano, nós seremos formados pelo evangelista Mateus. Mateus escreve o seu evangelho para a comunidade Mãe de Jerusalém. Todos nós que somos cristãos devemos reconhecer em Jerusalém como a nossa igreja mãe. Ali nós somos cristãos porque um grupo acreditou no Senhor Jesus e deu a vida por ele. E essa ali foi uma comunidade que era formada originariamente por hebreus, mas se tornou sempre mais participada por pagãos. E é isso que nós vamos ver em alguns momentos no Evangelho de Mateus, como isso reflete no seu Evangelho. Bem, como nós já escutamos no domingo de Natal, que no Brasil foi celebrada a Epifania, mas também no dia do Natal do Senhor nós tivemos a possibilidade de escutarmos o prólogo do Evangelho de João, do quarto Evangelho. O Evangelho de hoje é continuação do prólogo. Nós escutamos nesse domingo João porque ele nos dá alguns elementos determinantes para nós nos prepararmos para fazermos o percurso com Mateus. A estrutura da liturgia da palavra da igreja é muito estruturada. Nenhuma religião, isso lhes digo com toda convicção, tem a possibilidade de um conhecimento da Bíblia tão profundo como nos oferece a estrutura dos livros das leituras chamados lecionários da igreja. Então, este ano nós vamos percorrer o Evangelho de Mateus. Nesse primeiro domingo, como disse, o texto é de João, que diz assim: Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Ora, nós já encontramos o Batista duas vezes no prólogo. O Evangelho de João não narra o batismo, mas no texto que nós ouvimos hoje faz menção. Mas ele desenvolve muito mais a função daquele que é considerado nos sinóticos o precursor. E já no início do Evangelho, ele vê Jesus que chega. É interessante que por duas vezes ele vai dizer de Jesus assim: eu não o conhecia. Mas este reconhecer que não o conhecia vai fazer com que hoje ele nos ofereça no Evangelho duas grandes afirmações sobre Jesus. Mas eu acredito que aqui já tem um primeiro ensinamento. O único modo de conhecer uma realidade, de conhecer uma pessoa e muito mais de conhecer o nosso Deus é se nós reconhecemos que nós não o conhecemos. Porque se nós começarmos uma relação já pensando que eu sei, eu me fecho ao conhecimento do outro. Eu somente posso conhecer Deus se eu tenho sempre em mente que eu não o conheço. Tenho uma página aberta para conhecer sempre a novidade de Deus. Mas tem uma expressão interessante, porque o Batista vai dizer assim, depois daquela exclamação: depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Essa expressão atesta que Jesus era um discípulo do Batista. Se recordem daquele episódio de Simão Pedro que nós vamos escutar neste ano, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, em que Pedro reprova Jesus pelo anúncio da paixão, e Jesus vai dizer assim:
coloque-se atrás de mim, Satanás. Então nós paramos na afirmação Satanás como se estivesse chamando de demônio, não é verdade? Mas essa expressão colocar-se atrás é porque o discípulo é considerado aquele que segue o mestre. O mestre vai na frente. João vai dizer assim: um que vinha de trás de mim, depois de mim, passou à minha frente, se tornou o meu mestre. Mas é porque ele já existia antes. É porque era Deus, era o Verbo, era junto a Deus, diante de Deus. Ora, João, o Batista, vai usar uma expressão curiosa para definir Jesus. Vendo Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Batista, em geral, é representado com esse cordeirinho perto dele por causa dessa expressão. Mas que coisa quer dizer isso? Nós não temos um precedente bíblico no qual uma pessoa é chamada assim, cordeiro. E o Batista podia, reconhecendo o Salvador, chamá-lo de tanto nome, de Deus, de Senhor, de juiz, de pastor, seria muito mais fácil de compreender. Mas ele usa uma expressão que já faz ver que ele mudou drasticamente a imagem que ele tinha de Deus. Porque no sinótico Jesus é esperado o Messias por ele como um juiz duro e severo. E o que é o cordeiro? O cordeiro, se nós paramos naquela expressão que diz assim, que a Bíblia se autoexplica. Nós devemos encontrar a imagem do cordeiro interno da Bíblia. Então, a primeira imagem mais antiga é aquela do sacrifício, digamos, de Isaac. Porque naquela ocasião, Isaac se apercebe que não tem um cordeiro e ele pergunta ao seu pai: onde é que está o cordeiro? E Abraão diz assim: o Senhor providenciará. Ora, essa página do Gênesis nunca teve uma resposta, agora tem. É o Batista que indica: o cordeiro é esse, é Jesus. Mas o cordeiro por excelência no Antigo Testamento é aquele do Êxodo, que os hebreus marcavam a porta com o sangue e ele era o sinal de libertação para a família e para o povo de Israel. Dizendo isso de Jesus, o Batista está dizendo: com o sangue seu, Jesus vai nos libertar a todos. Não só a libertação do Egito, mas a libertação definitiva. Como Isaac levava a lenha para o seu sacrifício, Jesus leva a cruz. E como o Cordeiro liberta Israel, Jesus vai nos libertar definitivamente. Escutamos na primeira leitura hoje um dos cânticos de Isaías, do servo do Senhor. Em um dos cânticos se fala isso, que o justo meu servo vai se doar pelos seus. Ora, o Batista continua e insiste naquela afirmação que eu não o conhecia, mas vai dizer assim, que ele viu o Espírito descer e permanecer em Jesus. O Espírito descia nas pessoas, era doado para as pessoas para exercitar um ministério em Israel. E na tradição bíblica nós temos diversas pessoas que receberam o Espírito para exercer uma missão. Em Jesus tem algo mais, que o Espírito desce e permanece. Jesus é a casa natural do Espírito de Deus. E só por isso ele pode batizar no Espírito e pode doar para nós o seu Espírito, porque ele é o portador deste Espírito em si para doar para todos nós. Depois de dizer que é o Cordeiro de Deus, o Batista vai dizer assim, é o Filho de Deus. Essas duas afirmações, Cordeiro e Filho de Deus, nos preparam para viver este ano litúrgico, para escutar o Evangelho de Mateus. Que seja para nós um percurso de vida, um percurso de libertação, um percurso denso do Espírito de Deus, aonde nós estamos juntos com o nosso Cordeiro, juntos com o Filho de Deus. Para todos vocês, um bom domingo, uma boa semana. Paz.